A melhor amiga de um jogador de futebol é a sua chuteira. Para quem não manja do assunto, o calçado pode parecer não importar muito, mas se você realmente gosta de jogar futebol, sabe que o tipo de chuteira que um jogador usa faz toda a diferença. E é aí que entra o protagonista do vídeo de hoje. No final dos anos 90, o que todo mundo queria era uma Total 90 da Nike. Essa é uma daquelas chuteiras que mudou a história do futebol. Ronaldinho, Figo, Roberto Carlos, Rooney, todos esses craques viraram lendas usando a Total 90 nos pés. Já deixa seu like nesse vídeo, que eu vou te mostrar agora como a Nike mudou o futebol com a chuteira mais famosa de todos os tempos. Hoje em dia, a gente tem praticamente 3 empresas brigando pelo topo do mercado de chuteiras: a Nike, a Adidas e a Puma, certo? Cada uma tem seus modelos específicos para cada tipo de jogador. Se você é um cara mais rápido ou um que chuta melhor, provavelmente tem seu modelo preferido. Mas durante muito tempo, as coisas eram bem diferentes. No início dos anos 90, não tinha muita disputa no mercado de chuteiras. Praticamente todo mundo usava chuteiras da Adidas, e nada dessas chuteiras bonitas, cheias de cores e tudo mais. Eram calçados pretos, com no máximo uma lista branca em algum lugar. A Nike já existia na época, mas seu marketing era mais focado no basquete, onde tinham a famosa linha Air Jordan. Tá, mas o que isso tem a ver com a Total 90? Bom, no início dos anos 90, a Nike resolveu entrar de vez no mercado do futebol. Afinal, esse é o esporte mais popular do mundo. E para iniciar com o pé direito, os caras tinham que ter um nome marcante para ser o dono do marketing das suas chuteiras. E claro, tinha que ter um modelo chamativo logo de estreia. Assim foi criada uma das chuteiras mais famosas do mundo. E calma, ainda não estamos falando da Total 90, mas sim da Mercurial. E quem foi o cara que estampou as propagandas dessa nova chuteira? Ronaldo Fenômeno. O craque estava em alta no final dos anos 90, mas além de ser o melhor do mundo, era um dos principais jogadores da seleção brasileira no Mundial de 98, em que nós éramos um dos favoritos. Que jeito melhor de mostrar sua nova linha de chuteiras para o mundo do que com o maior jogador, da maior seleção, do maior torneio do mundo, não é mesmo? Bom, para nós, a imagem dessa chuteira não ficou muito legal, pois a foto mais famosa dela é do Ronaldo com a medalha de segundo lugar, depois de perder a final para a França, e com a Mercurial pendurada no pescoço. Mas para Nike, o negócio foi bom, pois a chuteira ficou famosa no mundo inteiro. O que chamava atenção nesse modelo eram suas cores vivas e seu design diferente das chuteiras pretas tradicionais. Mas no início dos anos 2000, a Nike, que agora já estava caindo no gosto popular, precisava de outra chuteira que chamasse ainda mais atenção que a Mercurial. E foi assim que surgiu a Total 90, conhecida aqui para nós como Total 90. Esse novo modelo pegou tudo que a Mercurial tinha de bom e deixou ainda melhor. As cores vivas e brilhantes estavam lá novamente, mas o que realmente fez a diferença foram os cadarços. De novo, para quem não entende do assunto, isso pode parecer besteira, mas quem conhece chuteira sabe que esse cadarço na lateral faz toda a diferença. No início dos anos 2000, o futebol tinha muitos jogadores com uma excelente qualidade de chute e passe longo, como Roberto Carlos, Pirlo e Beckham. Então, uma chuteira que ajudasse esses jogadores a ter um melhor desempenho nos chutes era mais do que uma boa oportunidade de mercado, era uma necessidade do futebol mundial. A Nike já tinha uma chuteira específica para jogadores rápidos, a Mercurial, que o Ronaldo Fenômeno popularizou. Agora faltava uma que unisse o conforto e velocidade desse modelo anterior, com um diferencial para jogadores que chutavam bem na bola. E esse cadarço de lado foi exatamente o que destacou a Total 90. Foi com essa chuteira que Roberto Carlos acertou chutes fantásticos na sua carreira, por exemplo. O craque brasileiro, assim como muitos naquela época, adorava dar chutes de 3 dedos, ou seja, com a parte externa do pé. E não ter cadarços atrapalhando essa área do chute fazia a chuteira ser extremamente confortável para esse tipo de passe. Era como se você nem estivesse usando um calçado no meio do jogo. E cara, como uma chuteira explodiu de vendas nessa época. Quando eu falo que ela ficou extremamente popular, eu não tô brincando. A maioria dos craques que surgiram na época já eram logo cedo contratados pela Nike e começavam a usar a Total 90. Rooney, Figo, Fernando Torres e até um argentino que estava começando na época, chamado Lionel Messi, usava a Total 90. Mas de todos, o principal nome da empresa era Ronaldinho Gaúcho. Sim, aqueles anos mágicos em que o brasileiro se tornou bruxo foram usando a Total 90. Além dos jogadores em campo fazendo uma espécie de marketing para a Nike, a empresa aproveitou todo o hype para fazer várias campanhas de propagandas que ficaram famosas no mundo inteiro. Quem aí viveu nessa época e não se lembra do comercial Joga Bonito da Nike?
que tal aquela propaganda do Brasil versus Portugal? Olé. Pega ele! O que passa? Olé. E o melhor de todos, aquele comercial em que um monte de jogadores eram convocados para um torneio secreto, em um navio, no meio do oceano. Pois é, essas campanhas de marketing começaram exatamente na época e a Total 90 explodiu. Tá, mas por que essa chuteira mudou a história do futebol? Simples, porque foi a Total 90 que trouxe a tecnologia para os gramados. Não é que antes as chuteiras eram feitas de qualquer jeito, mas as empresas pensavam muito mais no conforto do que na eficiência. Mas a Nike mostrou que além do conforto, a chuteira tinha que ser bonita e, principalmente, ter uma função em campo que ajudasse os jogadores. Mas é meio óbvio que com o tempo a Total 90 foi saindo de linha. A Nike fez muitos modelos dessas chuteiras, muitos mesmo. Por exemplo, a Air Zoom Total 90, Air Zoom Total 92, Air Zoom Total 93, Air Zoom Total 90 Supremacy, Total 90 Laser, Total 90 Laser 2, Total 90 Laser 3 e a Total 94. E olha que eu nem falei todos. O começo do fim para esse modelo tão épico na história do futebol veio com Ronaldinho, exatamente o craque que consagrou. Em 2005, esse comercial explodiu na internet e começava a ser usada para o marketing esportivo. Esse era o lançamento da Nike Tempo Legend, Touch of Gold. E sim, a partir desse lançamento, o bruxo deixou a Total 90 de lado e começou a usar a Nike Tempo. E como todo mundo se inspirava no Ronaldinho nessa época, aos poucos a Total 90 foi perdendo a popularidade. À medida que o tempo passou, a Nike foi investindo em outros modelos, como a volta da Mercurial, que ficou muito famosa novamente com o Cristiano Ronaldo. Só que os caras sabem o que fazem, né? Eu não duvido nada que daqui a algum tempo a Total 90 volte com tudo. Por enquanto, temos que nos contentar só com a nostalgia de lembrar os craques que usaram essa chuteira histórica. Mas me diz aí, qual modelo de chuteira é o seu preferido? Deixa aí nos comentários. Vamos ver qual a chuteira e marca mais popular entre os nossos inscritos. E falando da Nike, acho que ficou bem claro aqui que eles dão sempre preferência a ter os melhores jogadores nas suas campanhas de marketing, certo? E cara, hoje em dia, a maioria dos grandes jogadores tem acordos comerciais com a Nike. Cristiano Ronaldo, Mbappé, Lewandowski, Haaland, Kevin De Bruyne, Harry Kane e Vinícius Júnior são só alguns jogadores que representam a marca. Mas você percebeu que faltam dois jogadores aí, né? Messi, que depois que a Total 90 saiu de uso, se tornou representante da Adidas, e Neymar. E bom, a história do brasileiro com a empresa mais famosa de chuteiras é complicada, viu? O cara era um dos principais nomes da Nike e esteve em vários comerciais da empresa. Só que uma polêmica enorme envolvendo o Ney fez a Nike odiar o craque, e assim, ele foi ser o nome da Puma. Pois é, a treta é feia, viu? E a gente já explicou essa história. Clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela e entenda por que a Nike odeia o Neymar. A gente se encontra lá.